amados, eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Nós vamos iniciar a segunda parte do nosso estudo. Nós estamos falando sobre a aliança de sangue. Então, que você tenha um coração com uma terra fértil, aonde você possa estar colhendo a boa semente e que possa frutificar. Eu creio que nessa manhã o Senhor tem algo novo para a sua vida. Amém? E eu quero deixar para você um versículo antes da gente iniciar o estudo, que fica em Hebreus 4:16, que diz assim: Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento de necessidade. Amém? Que você possa tomar posse desta palavra. Então, vamos relembrar um pouquinho do que nós falamos no primeiro estudo. Nós já falamos sobre a aliança edênica, que ela é antes do pecado. Nós falamos sobre a aliança adâmica, que é a primeira aliança redentiva, que ela é depois do pecado, aonde o homem tem a queda do homem e da mulher. Então, nós temos também a terceira aliança, que é a aliança de Noé. Falamos sobre a aliança de Abraão, que é a quarta. E aí a gente iniciou, falando um pouquinho da aliança de Moisés, que é chamada aliança mosaica, que é a quinta aliança. Então, eu terminei o estudo dizendo que Deus, ele chama Moisés para entrar em aliança. Lá em Êxodo 3, de 1-6. Nós já conhecemos essa história, tá? Nós não vamos nos ater à história, mas o que a aliança está representando naquele momento. Então, Deus chama Moisés para entrar em aliança, para que ele possa voltar ao Egito e libertar o povo da escravidão. Então, Moisés, ele volta juntamente com seu irmão Arão, para que comece todo o processo de libertação. E vocês lembram que o Senhor dá 10 pragas, amém? E a última praga é a morte dos primogênitos. Isso está lá no capítulo 11, começa a ser anunciado que a última praga seria a morte dos primogênitos. E no capítulo 12, o Senhor, ele passa uma orientação para Moisés, para que Moisés repasse para o povo, que teria que matar um cordeiro e desse sangue colocar nos umbrais das portas, porque o anjo da morte passaria. Então, ali naquele momento, o sangue representou para aquele povo remissão do pecado, proteção contra a morte. Vocês lembram que eu falei que a aliança ela é de cima para baixo e que ela é como um guarda-chuva, que ao mesmo quando você está em aliança, você é abençoado, você é protegido. E aqui aconteceu isso com o povo de Israel. O anjo da morte ele passa e aonde ele via o sangue nos umbrais das portas, ele não entrava. Então aqui já fazendo uma tipificação de Jesus, que Jesus é o nosso Cordeiro e que ele viria para morrer por nós. Aleluia, Deus é bom. O povo ele sai do Egito rumo à terra prometida. E lá no capítulo 19, do versículo 5 ao 8, o Senhor ele começa a anunciar as palavras dessa aliança. E no capítulo 20, ele dá os termos da aliança, que é o quê? Os 10 mandamentos. Então, ele começa a organizar aquele povo. Amados,
tudo que o Senhor deu àquele povo, a legislação civil, moral, religiosa, o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, a forma como eles eram posicionados, né, os sacrifícios, da forma como tinha que fazer, tudo isso já apontava para Jesus Cristo, era a sombra daquilo que estava por vir, né? E o selo dessa aliança foi o sábado, que era o dia do descanso. Então, a liderança agora ela passa para Josué, né? Que ele vai conduzir o povo a entrar na terra prometida. Só que se passa 40 anos e uma nova geração surge, né? Daquele povo que saiu do Egito. E aí nós começamos a entrar na sexta aliança, que é a aliança palestina. Né? Em Deuteronômio 29, do versículo 1 até o 5, o Senhor ele vai falando sobre essa aliança para o povo de Deus. Já havia dado a posse da terra. Então, agora era o homem conquistar essa terra, porque já era deles. O Senhor já tinha feito essa aliança desde Moisés. Né? Então, eles tinham que agora crer nessa promessa e conquistar. Lá em Levíticos 25, do versículo 1 até o 17, o Senhor começa a passar instruções para o povo sobre o ano de descanso. E o que seria isso? A cada 7 anos, a terra teria que descansar. E a cada 50 anos, a terra e as pessoas descansavam. Isso se deu o nome de o ano do jubileu, o ano da restituição. E o selo dessa aliança palestina foram os sábados, que foram para ser o descanso daquele povo e descanso da terra. Amados, o povo de Israel, mesmo ele entrando em aliança, mesmo o Senhor cuidando deles, providenciando tudo, eles sempre eram influenciados por outros povos, né? E aqui eles começam a clamar que eles queriam um rei. Por que as outras nações tinham e eles não? Então, e não era isso o propósito do Senhor, mas Deus, ele permite que o povo tenha um rei. Então, o primeiro rei é Saul. Só que Saul, vocês já conhecem a história, Saul, ele chega um momento que o seu coração se torna orgulhoso, né? E ele começa a fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. E aí o Senhor, ele levanta outro rei, um homem segundo o coração de Deus. Então nós entramos aqui na 7ª aliança, que é a aliança de Davi. Em 1 Samuel 16, de 1 a 3, o profeta ele vai à casa de Jessé e lá ele unge Davi. Aqui eles não falam o termo, a palavra aliança, mas Davi, depois de ser ungido, ele tinha essa plena consciência de que ele tinha uma aliança com Deus. Tanto que tudo que Davi fazia debaixo da obediência de Deus, ele era bem sucedido. Né? E a promessa mais importante dessa aliança de Davi é que o Messias viria da linhagem dele, o seu trono seria mantido para sempre. Isso está em Salmos 89, do versículo 34 a 37. E em 2 Reis, no 7, o versículo 16 fala sobre isso, que o trono de Davi permaneceria para sempre. Amém?
Ele permanece por causa da realeza de Jesus. Em Apocalipse 19, versículo 16, diz assim: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o selo dessa aliança de Davi é o sol e a lua. E aí se passa muito tempo, os profetas começam a anunciar o Messias, o Salvador. Em Isaías nós vemos muito isso, no capítulo 9 vai falando sobre isso, o príncipe da paz, né? Nos livros também do profeta Jeremias, em alguns capítulos ele também vai anunciando a vinda desse Messias. E o povo começa a esperar. Só que vai passando tempo e eles quebram essa aliança, eles se esquecem da aliança do Senhor e eles começam a se tornar apenas religiosos. Eles cumpriam os rituais das leis estabelecidas lá quando o povo saiu, as leis de Moisés, mas eles já deixaram aquelas alianças para trás. O seu coração se fechou, se tornaram duros, né? E aí se passam 400 anos de silêncio, aonde Deus não fala nada, até que venha o Messias. E aqui nós entramos na última aliança, que é a aliança superior, a redenção plena, Jesus. Então vocês começam a perceber que as 7 alianças que nós falamos, aliança edênica, adâmica, aliança de Noé, aliança de Abraão, aliança mosaica, a Palestina e a aliança de Davi. Tudo era sombra daquilo que estava por vir. E por que isso? Porque Deus, ele vai construindo ao longo da história um caminho para que o homem voltasse a posição original que ele havia perdido. Um Deus apaixonado por sua criação, que não desistiu do homem, mesmo ele quebrando tantas alianças. O Senhor sempre refazia, sempre estava ali, chamando o homem para perto. Deus, ele nunca abandonou o homem. E aqui chega a promessa, o Messias, ele veio, amém? Em Lucas 1, 26 a 35, é anunciada a vinda de Jesus pelo anjo Gabriel a Maria. Amados, quando Adão e Eva, eles pecam, o céu, ele não foi pego de surpresa. Lembra que eu falei que Deus é onisciente? A Trindade não foi pega de surpresa. Eles não se olharam um para o outro e falaram: e agora? O que nós vamos fazer? Plano B, Jesus. Não. Jesus sempre foi o plano A. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, aqui chega o momento dele vir à terra. E aí o anjo Gabriel, ele anuncia para Maria. E olha o que Maria fala no versículo 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Amados, como nós temos que falar mais isso. Senhor, eis-me aqui, a Tânia, cumpra a tua palavra, eis-me aqui. E Maria, ela se colocou à disposição daquilo que ela estava ouvindo, a gerar um filho, algo sobrenatural.
o capítulo 1, do 26 ao 35, fala: descerá sobre ti o Espírito Santo e ele te envolverá. Aleluias! A palavra de Deus, ela é como uma semente. Em 1 Pedro, de 1 a 23, ele fala que Jesus, ele foi gerado em uma semente incorruptível. Jesus é uma semente pura. Todas as promessas, amados, que de Deus que vem a nós é em forma de semente. Marcos 4, 26, ele vai falando sobre isso. Deus, ele nos gerou em Cristo, que é a semente pura, através dessa mesma semente, para que nós pudéssemos nascer no Espírito. É por causa de Jesus que a nossa sorte mudou. Tiago 1,18, ele vai falando sobre isso. Gálatas 4,4 diz que na plenitude do tempo, Jesus é enviado por Deus, nascido de uma mulher. Olha a palavra falando aquilo que eu já tinha falado lá no início, na aliança adâmica. Lembra que eu falei que todo homem agora viria de uma mulher? E aqui, Gálatas 4,4, o Senhor vai falando que Jesus é enviado por Deus, nascido de uma mulher. Amados, Deus, ele é tremendo. Tudo que ele fala lá desde a aliança edênica, conforme a construção de todas as alianças, ele não deixa nenhum fio solto, tudo vai se encaixando. A palavra, ela é fiel, é a palavra de Deus, e o Senhor, ele não se contradiz naquilo que ele fala. Então, Jesus, ele vem de uma mulher, né? E aí, uma coisa interessante, por que Jesus, ele veio como homem? Aí também tem um princípio de legalidade. Lembra que eu falei que Deus é um Deus de princípio? Em Gênesis 1, de 26 e o versículo 27, o Senhor, quando ele cria o homem, ele fala que criou o homem à sua imagem e semelhança, e ele deu o quê? O domínio. Né? Ele deu o governo para o homem administrar o jardim do Éden. Né? E aí, quando o pecado entra, aquele domínio Adão passou, transferiu para outra pessoa. Qual era a pessoa? A serpente, o inimigo, Satanás. Então, quando o pecado entra, esse domínio que era do homem passou a ser para Satanás. E o próprio inimigo, ele fala sobre isso lá em Lucas 4:6, quando ele está tentando Jesus no deserto. Ele fala, olha, o domínio foi entregue a mim. Então, Deus, ele respeitou o princípio da legalidade. Então, quando ele dá ao homem esse domínio, ou seja, se o homem perdeu, logo ele que teria que tomar de volta. Mas que homem justo seria o suficiente na terra ao ponto de tomar novamente esse domínio das mãos de Satanás? Não tinha. Então, vem Jesus, nascido de uma mulher, e ele se faz homem para que ele possa tomar novamente esse domínio e entregar ao homem. Aleluias! Aqui tudo no campo espiritual. Por isso que fala, para que nós pudéssemos nascer no Espírito. É através de Jesus que o nosso Espírito, ele é
regenerado. Amém? Deus é maravilhoso. Glórias a Deus por isso. E o Senhor, Jesus, ele vem na terra e ele cumpre fielmente o plano de redenção. E o que é a redenção? A redenção é o resgate da posição original, ou seja, é através do sangue de Jesus que nós voltamos para o lugar que nós jamais deveríamos ter saído. Aleluias, é esse sangue que nos trouxe de volta à posição original. E vocês percebem que quando Jesus ele ele está numa idade já com seus 30 anos, então ele vai ser batizado e ali acontece que o Espírito Santo repousa sobre a sua cabeça, né, em forma de pomba, e do céu ouve a voz: esse é o meu filho amado, a quem lhe comprazo. E já lá em Lucas 4 fala que Jesus foi levado ao deserto e tentado, mas antes disso inicia falando: e Jesus cheio do Espírito Santo. Para vencermos, para estarmos exercendo qualquer ministério que o Senhor coloca em nossas mãos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E ali, amados, Jesus, ele foi tentado nas 3 categorias que Adão também foi tentado. Na consciência da carne, que é transformar pedras em pães, a concupiscência dos olhos, que é o reinos e a glória do mundo, e a soberba da vida, que ele fala: lança-te desse pináculo. Adão, ele pecou, mas Jesus, ele venceu e ele declarou a palavra, ele venceu declarando a palavra. Em Hebreus 9, versículo 11 ao 15, fala que que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que através do seu sangue ele veio para limpar o pecado do mundo de uma vez só. Aleluias! Quando nós entendemos o que Jesus fez por nós na cruz, que o seu sangue, ele nos libertou, o seu sangue, ele nos justificou, ele nos deu acesso novamente ao Pai, ele restaurou a nossa sorte, ele restaurou a nossa comunhão, o nosso relacionamento. Por causa do sangue derramado na cruz, nós temos santificação, nós fomos purificados novamente. A trevas não tem poder sobre nossa vida. Aleluias, porque o sangue, ele nos leva novamente à posição que o Senhor criou Adão. Hoje nós temos livre acesso. Vocês lembram do primeiro versículo que eu li para vocês em Hebreus 4, 16, que fala: portanto, achegamo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebemos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento de necessidade. Esse versículo só é possível nós nos achegarmos novamente ao trono da graça por causa de Jesus, por causa desse sangue. Nós fomos reconciliados novamente com o Pai. E quando nós entendemos
o que foi feito na cruz, nós conseguimos tomar posse dos nossos direitos e nossos deveres, né? Nós gozaremos da liberdade de agir, de ser dentro dos limites estabelecidos pela palavra de Deus. Aleluias, Deus é maravilhoso. E quando Jesus, ele morre, ele é crucificado, vocês lembram que lá em Gênesis 15 é falado que o descendente viria e que ele feriria a cabeça da serpente e a serpente feriria o calcanhar. Quando Jesus ele é crucificado e ele morre, naquele momento ali, Satanás achou que ele tinha vencido, que ele tinha ferido o descendente. Mas quando Jesus ele ressuscita, ele fere a cabeça de Satanás. E por que a cabeça? Porque cabeça representa poder. Lembra? Jesus veio como homem para retomar o domínio novamente, que foi entregue lá na aliança adâmica. Então aqui ele retoma o poder, o domínio que estava nas mãos de Satanás. Então ele ressuscita. E a palavra em Hebreus 1:3 fala que hoje ele está assentado à direita do Pai. Amados, esse sangue, ele nos deu vestimentas novas. Lembrem a aliança adâmica? Que Deus, ele mata um animal e ele veste Adão e Eva, né? Ali já fazendo uma tipificação de Jesus. Aqui, Jesus, quando ele derrama o seu sangue na cruz, ele vai nos dando uma vestimenta nova. Ele vai nos purificando novamente. E lá em 2 Coríntios 5:17 ele fala assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pelo sangue nós somos nova criatura, pelo sangue nós temos o espírito regenerado novamente. Pelo sangue nós somos livres, nenhuma condenação há sobre nós. Quando Jesus ele morre, ele leva o pecado do mundo. Nenhuma maldição vem sobre nós. Por causa do quê? Do sangue. Hoje nós estamos em aliança por causa desse sangue. Jesus é o nosso elo entre eu e Deus. Jesus é aquele que liga por causa do sangue derramado. E aí, o Senhor ele deixa um memorial para nós, que é a ceia, que está em Mateus 26, do versículo 17 até o 30, vai falando sobre isso. Em 1 Coríntios 11, 23 a 30, ele fala sobre isso, sobre a ceia, né, antes da sua crucificação. Amados, toda vez que você participa da ceia, é o momento que você tem de celebrar, de você celebrar, de você se alegrar, que você está em aliança. Quando você toma o seu suco de uva, aquilo representa o sangue que te purifica, o sangue que te santifica, te justifica, que te deu acesso, que te restabeleceu novamente a comunhão, relacionamento com Deus. E quando você come o pão, que é o corpo de Jesus, a palavra lá em Isaías
53 diz que pelas suas pisaduras eu sou sarado. Quando você come esse pão, que você possa também falar: eu sou sarada. Toda enfermidade seja repreendida no nome de Jesus. Que eu seja sarada das minhas emoções, nos meus sentimentos, porque quem te garante isso? O sangue de Jesus. Então celebre a ceia. Não permita que o seu coração seja como os religiosos de antigamente, que esqueceram das alianças e fizeram simplesmente como ritual. Então não permita que ao participar da ceia você faça simplesmente só como um ritual. Não, que toda vez que você participar da ceia, você possa falar: eu estou em aliança, por causa desse sangue puro que veio na terra como homem, tudo para que eu voltasse à posição original. Aleluia! Estou me segurando aqui para não chorar, né? Porque nós estamos em aula, mas eu me alegro sobre isso. E estudando a aliança de sangue, a gente começa a perceber que é uma carta de amor de Deus. Desde a aliança edênica até a última aliança, mostra um Deus apaixonado por sua criação, que não desistiu em nenhum momento, e que lá em João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo, um amor sobrenatural, um amor inexplicável, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você entrega sua vida a Jesus, você está protegido por esse sangue. Você está em aliança com o Senhor. E você recebe a salvação. E para encerrar o nosso estudo sobre a aliança de sangue, eu quero deixar 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 5, que diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, aleluias, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Aleluia! Deus nos chamou para sua glória e virtude. Nós estamos hoje no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. E quando Jesus sobe aos céus, Ele deixa para nós o Espírito Santo. E na hora que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo, ele vem morar dentro de você. Hoje ele é nosso conselheiro, ele é nosso amigo, ele é o que convence do pecado. Aleluias! Essa foi a matéria aliança de sangue, uma carta de amor, que você possa tomar posse daquilo que foi conquistado na cruz para nós, porque é direito nosso, é nossa herança. Amém? Que você tenha um dia abençoado e que a sua fé seja fortalecida cada vez mais. Tchau, Deus abençoe você grandemente. Amém?